Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Bom sabermos que o Senhor nos dá mais uma oportunidade para estarmos aqui nesse manhã com o Evangelho, dia 12 de dezembro de 2024, na segunda semana que estamos celebrando o Advento, nos preparando para viver o Santo Natal. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas nessa manhã. Você que vai assistir ao decorrer do dia, que a bênção do Senhor também seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que tudo dê certo e que, como Jesus falou, nós somos ovelhas de um só pasto. Maravilha é sabermos que Deus está cuidando de mim e que Deus está cuidando de você. Vamos ver aqui quem já chegou. Irmã Patrícia Alexandrino, Deus abençoe sua vida nessa manhã em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da irmã Rani Silva. Deus abençoe minha irmã Rani Silva nessa manhã. Irmã Cleide Luiza, Deus abençoe a sua vida nessa manhã em nome de Jesus. E a todos os irmãos que estão entrando, ao entrar, irmãos, já curta a live, comente, deixa o seu recadinho. É uma bênção ter você aqui nessa manhã. Amém? Vamos ler o Evangelho de hoje? O interessante é que o Evangelho de hoje eu estava explicando ele agorinha para a irmã Antônia Lúcia. Amém. Vamos orar sim por ela. Em nome de Jesus. Amém? Sobre esse Evangelho, agora eu estava falando sobre ele, e hoje também é o Evangelho do dia. Mateus, capítulo 11, no versículo 11 ao versículo 15. Amém? Vamos ler Mateus 11, do 11 ao 15. Irmão Cosme Souza, Deus abençoe, meu querido irmão, nessa manhã, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 11, a partir do versículo 11. 11. Em verdade, lhe digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que está por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, é que ouça. Palavra do Senhor. Graças a Deus, que bênção, né, amados? Que maravilha é podermos ouvir, né, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós. Amados, João Batista foi um homem formado fora da caixa. João Batista foi feito na forma, podemos dizer assim. Reverendo Edson Sardinha usa muito essa expressão, que João Batista ele foi feito sobre encomenda. João Batista ele veio preparar o caminho do Senhor. João Batista ele veio no intuito de mostrar, de apontar o caminho de Jesus Cristo. Sabemos que aquele homem carregava um profético. João Batista ele carregava em seus ombros o profético. João Batista não era um homem normal. João Batista ele cresce, é gerado, e ele cresce dentro daquilo que Deus ia fazer através dele.
Por isso, amados, quando Jesus usa a expressão que nascido de homem, não existe ninguém maior do que João Batista, é porque ninguém viveu mais o propósito de vida do que João Batista. João Batista, ele vive 100% o propósito de vida que ele tinha aqui nessa terra. Amados, não existe outro profeta no Antigo Testamento que fosse alguém tão específico e que vivesse tão intensamente e específico o chamado do que João Batista. Por isso Jesus vai usar a expressão que para os homens, né, Jesus usa uma expressão muito certa, nascido de mulher, né? Na humanidade, João Batista, ele é a pessoa que vive o propósito com muita intensidade. Interessante, amados, que isso nos leva a refletirmos. A primeira coisa que nos leva a refletirmos sobre isso é: será que eu estou vivendo o propósito que Deus tem para a minha vida aqui nessa terra? Será que você está vivendo o propósito de Deus, que o Senhor Jesus, que o Pai da eternidade, Ele destinou que você vivesse? Amados, é tempo de nós pararmos e meditarmos. Será que eu estou vivendo verdadeiramente o propósito a qual o Senhor Jesus me confiou quando eu nasci? Deus abençoe Carroleiras, Deus abençoe Ramon Martins nessa manhã, em nome de Jesus. Nós precisamos ter essa preocupação. Você não pode estar aqui nessa terra apenas passando por ela. Nós não fomos gerados nessa terra apenas para crescermos, como a biologia nos ensina, lá na 4ª série, 5ª série, crescermos, nascermos, crescermos, envelhecermos e morrermos. É muito pouco, gente. Se a nossa vida está sendo apenas para nascer, crescer, envelhecer e morrer, nós estamos fora do propósito de Deus. Deus tem um propósito específico para mim e para você nessa manhã. Você nasceu carregando um propósito. E muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho e não conseguimos entender o propósito. Reverendo Fábio Lima, Deus abençoe sua vida, meu amigo, nessa manhã, em nome de Jesus. Dora Gomes, minha querida amiga, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Então, amados, nós precisamos entender que você carrega um propósito nas suas costas. Pastor, eu já estou com 80 anos. Você tem um propósito ainda nessa terra, senão você já teria morrido. Pastor, eu estou começando a vida agora, você tem um propósito. Pastor, eu estou na minha idade mediana, você tem um propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que é que Deus quer fazer aqui nessa terra, planeta Terra, através de você, e você ainda não entendeu? João Batista viveu dentro de um propósito, ele nasceu dentro de um propósito, ele foi gerado, vamos lá no começo. João Batista foi gerado, né, dentro de um propósito, quando Zacarias recebe a profecia. Ele cresce, ele nasce dentro do propósito com a Isabel, uma velha estéril, e ele cresce totalmente dentro do propósito. João Batista era para viver dentro do templo, ele era sacerdote, ele era linhagem de sacerdote, ele era da tribo de Levi. Mas o propósito de João Batista não era viver dentro da religiosidade do templo, mas era viver preparando o caminho do Senhor. E ele vai da profecia à morte, aonde tirado, né, capturado sua cabeça, captado a sua cabeça, ele vive o propósito. E o que o Senhor Jesus nessa manhã está me despertando e te despertando é: você tem um propósito. Pastor, eu não conheço meu propósito.
eu não sei qual é o meu propósito. Começa a pedir a Deus. Começa a pedir ao Senhor, Senhor, traz a revelação. Senhor, eu não quero viver aqui nessa terra, mas nem um dia sem ser debaixo do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Porque aí, amados, quando eu estou no propósito, eu estou sendo útil. Quando eu estou no propósito, eu estou cumprindo minha missão. E muita gente entra nessa vida e morre sem ter feito a sua missão. Por quê? Porque não abre a sua mente e o seu coração para entender que eu e você carregamos um propósito. João Batista, nascido de mulher, não existe ninguém maior. Mas olha o interessante, a segunda frase de Jesus. Mas no reino de Deus, ele é o menor. Coisa linda, né, amados? Como é bom saber que a pessoa no reino de Deus não é vista como é vista no reino da terra. Quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor. A matemática do céu ela é completamente diferente. Se nascido de mulher, João Batista era o maior, porque era profeta, era o prepulsor, aquele que ia preparar o caminho de Jesus, no reino de Deus ele é o menor. Porque ninguém consegue ser grande no reino de Deus se não for através do ministério do serviço. Quer ser maior? Serve. Quer ser maior? Seja o menor. Quer viver coisas intensas com Deus? Sirva o seu próximo. Vivemos em uma época onde as pessoas elas querem ser servidas, né? Há líderes que parece que eles são intocáveis, né? Eles querem que traga água para você, beije o seu anel, né? Não pode fazer nada. Querido, Jesus, ele sempre foi um exemplo de humildade e de serviço. Jesus nunca foi um exemplo de alguém que veio para ser servido. Então, amados, no reino de Deus, quem quer ser servido não serve para nada. Olha que coisa forte. No reino de Deus, quem quer ser servido não serve para nada. Agora, no reino de Deus, quem serve, ele é o maior. Por quê? Porque na matemática do céu, para entrar no reino de Deus, sempre será servido. Sempre será o quê? Sendo o menor. Por isso que João Batista, lá em João, esse versículo de cor, desde adolescente, mas agora eu acho que eu vou esquecer, isso é um 30 ou 3:30, vai dizer, importa que eu diminua e que ele cresça. Porque reino de Deus só é para os pequenos. E aí Jesus continua dizendo, depois que Jesus ele fala que no reino de Deus, que maior do que João Batista na terra não tem nascido de mulher, e ele fala que no reino dos céus ele é o menor, Jesus ele vai fazendo aqui uma linha, desde os dias de João Batista até agora. O reino de Deus ele é tomado pela força. E todos que querem entrar no reino de Deus precisam se apoderar dele. Por isso, amados, entenda uma coisa nessa manhã. Muita gente quer. Muita gente quer viver o reino. Muita gente quer ir para o céu. Muita gente, amados, querem viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Todo mundo quer. Se eu perguntar aqui nessa manhã, nessa live de palavra, né, quem quer viver o sobrenatural? Aí você vai escrever eu. Mas quem quer pagar o preço para viver o sobrenatural? Aí você vai ver o eu diminuindo um pouquinho. Mesma coisa você fazer essa pergunta na igreja. Todo mundo vai levantar a mão.
Mas a partir do momento que você fala do preço que você tem que pagar para viver o sobrenatural, você vai ver, as vozes diminuindo. Por quê? Porque o reino de Deus, amados, ele é tomado pela força. Ninguém entra no reino, ninguém ocupa o reino. Ninguém vive o reino, querido, sendo amigo do mundo, sendo amigo do inimigo, não tendo contra-ataques. Se você verdadeiramente quer viver o reino de Deus, quer ser do reino de Deus, quer ter experiências do reino de Deus, tem que ser na força. É na força. Ninguém vence o reino, ninguém entra no reino, querido. É negociando. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter dificuldades, porque o reino de Deus é tomado pela força. Vai ter dias que você vai ter que usar a força contra você mesmo para ir para a igreja. Porque o desânimo vai bater e você vai ter que lutar e se jogar do sofá, ir para o banheiro, tomar um banho, colocar uma roupa sem pensar, senão você não chega na igreja. Vai ter momentos que você vai ter que entrar pela força, porque você vai ter que perdoar alguém que está te ofendendo. E aí você tem que matar o seu orgulho, matar a sua altivez e falar: Senhor, entra nessa causa, e você se calar. Isso tudo é o reino de Deus sendo tomado pela força. Não é fácil. Porque muitos desistem no meio do caminho. Porque muitos param no meio do caminho. Porque não têm a disposição de tomar o reino. Porque por mais que o reino seja um reino de amor, de paz, de justiça, para entrar na porta do reino, amados, é com força. Porque ela é estreita. A porta do reino de Deus é estreita. E não é qualquer um que entra. Muitos estão desistindo de entrar pela porta do reino porque não estão com força para lutar contra o pecado. Não negociar com o mundo de hoje. Não negociar com o Deus deste século. E eles acabam vivendo o quê? Vivendo, olhando para o reino sem possuir o reino. Por quê? Porque não tem coragem. Não tem coragem. E o que o Senhor nessa manhã fala comigo e fala com você é: tenha coragem. Reaja. Viva o sobrenatural de Deus. O reino de Deus é tomado pela força. Se levanta nessa manhã, irmãos. Nessa manhã não tema as investidas que o inimigo está fazendo. Não temas as coisas que estão acontecendo. Porque para tomar o reino tem que ser pela força. E aí o texto ainda vai dizer que dos profetas até João Batista. Peraí, deixa eu ver aqui, Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Após João Batista, o evangelho, a mensagem não é mais agora pelo ministério dos profetas, mas pelo ministério do Filho, Jesus. E todos eles profetizaram até João. E se vocês querem reconhecer, ele o mesmo, é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando Jesus diz aqui que João Batista é o Elias que tinha por vir, não era uma reencarnação. Não, amados, não é uma reencarnação. Elias não reencarnou. Mas João Batista vivia na unção e na ousadia de Elias. E é por isso, amados, que Jesus fala que era o Elias que tinha que vir. Porque Elias foi um profeta do Antigo Testamento que também fez a diferença. Foi um profeta que não negociou com a sua geração, não negociou com o reinado qual ele vivia embaixo. Ele preferia morrer do que negociar. João Batista vem preferindo morrer do que negociar com o pecado. E eu e você estamos negociando? Ou se for necessário morrer por Jesus, nós morreremos.
Nessa manhã é tempo de meditarmos. É tempo de olharmos para dentro de nós e vermos: eu estou dentro do propósito? Pergunta para você nessa manhã: eu estou dentro do propósito para qual eu fui gerado? Eu vivo no propósito em que Deus confiou? Eu estou tomando o reino de Deus pela força? Ou eu estou retrocedendo porque tem muita luta, muita dificuldade? Verdadeiramente eu estou negociando com o mundo ou eu estou sendo fiel à vontade de Deus? São as perguntas que nós precisamos terminar essa live entendendo e sabendo. Porque o reino de Deus, ele não é tomado pelo amor, ele é tomado pela força. Eu venço o pecado, eu venço as dificuldades, eu venço o mundo, eu venço Satanás, eu me venço. O maior gigante é você. O maior inimigo, o maior vilão é eu e você. É o que nós precisamos vencer todos os dias para entrarmos no reino dos céus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedir ao Senhor que nos ensine, em nome de Jesus, vivermos a vontade de Deus e o propósito que Ele tem para nossas vidas. Amém? Como é o nome da Daniele, ou Patrícia? Como é o nome da sogra da Jéssica mesmo? Eu estou aqui tentando me lembrar desde a hora que a Patrícia falou e eu esqueci. Não consegui lembrar. Coloque aí para mim poder orar. Hoje é aniversário também da sogra da Jéssica, que o Senhor possa abençoar. Estou tentando, o nome está aqui na ponta da língua e não sai, irmãos. Então me ajuda aí, Patrícia, me ajuda, Daniele, em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelos enfermos nessa manhã, vamos orar por todas as famílias enlutadas, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações ou por quem nós somos obrigados a orar, amém? Falamos com o Senhor nessa manhã. Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Senhor Deus amado, porque o Senhor falou em nossos corações. E nós pedimos ao Senhor nessa manhã, Pai amado, e desejamos, Deus amado, viver o propósito. Nós não queremos passar, Senhor, nessa vida sem viver o propósito. Senhor, não permita morrermos fora do propósito, mas que a nossa vida tenha um propósito, Pai. Um propósito maior e melhor. Por isso eu te peço nessa manhã que esse evangelho, ele se cumpra na vida de cada um e de cada uma nessa manhã. Nos abençoa, Senhor, nessa manhã com toda sorte de bênçãos. Pai amado, o Senhor conhece a necessidade de cada irmão e irmã que está aqui ao vivo conosco orando. Que o Senhor vá, Senhor Deus amado, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, Pai, e abençoe. Eu rogo, Senhor, nessa manhã também, Deus, pela vida da tia Jo, Pai amado, que hoje está completando mais um ano de vida. Que o Senhor possa, Senhor Deus amado, abençoá-la com toda sorte de bênção. Que ela seja, Senhor Deus amado, ricamente abençoada com saúde, com paz e principalmente com a tua presença. E que os seus anos se prolonguem sobre a face da terra. Pai, nós também oramos, Pai amado, por todos os enfermos. Oramos, Senhor, por todas as famílias enlutadas. Oramos, Senhor Deus amado, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações via WhatsApp, Deus, o caderno de oração aqui no altar da capela. Tudo, Senhor, nós queremos colocar diante do teu altar. Que se cumpra, Senhor, segundo a tua vontade. Abençoa o teu povo nessa manhã, com paz, aqueles que vão sair, aqueles que vão permanecer em casa. Tudo, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade. Oramos em nome de Jesus, a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que maravilha, amado, estar com você até essas horas. Vamos receber a bênção do Senhor para termos um dia mega abençoado em nome de Jesus. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para sempre. O povo de Deus diz amém. Que maravilha. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tá bom? Que o seu dia seja espetacular. O Senhor nos permitindo, amanhã nós estamos aqui para a aliança com a água, aliança com o Salmo 91, sexta-feira, amém? Fica com Deus, gente, um dia abençoado, tá? Creia, você tem um propósito, você não nasceu apenas para nascer, crescer e morrer. Deus tem um propósito na tua vida. Fiquem com Deus, graça e paz.